Uma gravação feita pelo ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, mostra que o ex-presidente Jair Bolsonaro discutiu como blindar o filho, o senador Flávio Bolsonaro, da investigação sobre um suposto esquema de rachadinha. O sigilo do áudio foi retirado pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Polícia Federal, a reunião teria sido gravada pelo deputado federal Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência. A transcrição foi feita pelos agentes na investigação do suposto esquema de espionagem ilegal dentro da ABIN, durante a presidência de Jair Bolsonaro, que passou a ser chamado de ABIN Paralela. A reunião teria ocorrido no Palácio do Planalto em 25 de agosto de 2020, entre duas advogadas, o então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem e Jair Bolsonaro. Em vários trechos do áudio retirado de sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente sugere formas de blindar um dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro, nas investigações do suposto esquema de rachadinha que ele teria praticado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando Flávio era deputado estadual. Durante a conversa do grupo, Bolsonaro sugeriu procurar Gustavo Canuto, ex-ministro do governo, que passou a comandar a Dataprev. A ideia era verificar acesso de dados pela Receita Federal. O ex-presidente também falou em consultar o comando da própria Receita. É o caso de conversar com o chefe da Receita, ele está pedindo um favor. Não é favor, não. Ninguém está pedindo favor aqui. Não é presidente. É o caso de conversar com o chefe da Receita. Bolsonaro se referiu a José Tostes, então chefe do SERPRO, área de dados do governo. Depois, Bolsonaro cita diretamente o ex-ministro. Eu era um dos caras, era ministro, eu fui para lá. Sem problema nenhum. Sem problema de eu conversar com ele. Vai ter problema de eu conversar com ele. O que você consegue saber? Ele tem uma desse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança desse. E deixar bem claro, nunca sabe alguém está gravando alguma coisa, que nós não estamos procurando favorecimento de ninguém. Apesar da fala, o ex-presidente deixou claro que iria procurar o ex-ministro. O áudio reforça também a atuação de Ramagem para tentar afastar servidores da Receita, responsáveis pelas investigações contra Flávio, conforme apontado pela Polícia Federal. Eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa que, se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Mas tem que ser, não pode ser do agente político, ministro da Economia. Tem que ser na Receita, apontado, mostrando que tem uma notícia para ele botar para baixo. O deputado federal Alexandre Ramagem, apontado como comandante do esquema ilegal de espionagem, deverá prestar depoimento à PF do Rio nesta quarta-feira. Alexandre Ramagem alega que Jair Bolsonaro sabia que estava sendo gravado na reunião. Também afirmou ter gravado porque havia informação de que uma pessoa que iria para a reunião poderia ir com uma proposta nada republicana. A gravação seria para registrar um crime contra o presidente da República. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que o áudio mostra apenas as advogadas dele comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com o objetivo de prejudicar o senador e a família dele. A partir dessas suspeitas, foram tomadas as medidas legais cabíveis e alegou que até hoje não obteve resposta da Justiça quanto ao grupo que acessou os dados sigilosos ilegalmente. A advogada Juliana Berrimbach diz que não tem nada a declarar sobre a reunião. As defesas dos demais citados não retornaram os nossos contatos. E para entender melhor sobre como gravações podem ser usadas pela Justiça, a gente faz conexão agora com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Doutor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. Para a gente é sempre uma honra contar com a sua análise aqui no jornal. E a minha primeira pergunta é o seguinte: quem é leigo, muitas vezes fala, não, para você gravar algo que vai ser ali realmente valer, né, validado pela Justiça, tem que ter uma autorização prévia. Mas, pelo jeito, não é bem assim, né? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham na Record News. Não, na realidade não é bem assim, até porque, Kelly, se efetivamente as autorizações tivessem que ser dadas bilateralmente ou por vários agentes que estivessem presentes naquela cena,
mas certamente o teor da conversa seria completamente diverso, né? Então, um dos grandes desafios do direito, talvez o maior desafio do direito, Kelly, seja a prova e não o direito em si. A grande dificuldade no processo judicial não é discutir a legalidade, os limites da dogmática, é produzir prova. Isso é que é difícil no processo. Agora, é claro, não por esse motivo, qualquer prova pode ser produzida ao arrepio da identidade das partes, da honra subjetiva dessa ou daquela pessoa. Existem limites fixados pela jurisprudência, a prática reiterada das decisões dos tribunais. Então, é possível, sim, que uma gravação feita sem autorização da outra parte seja admitida como meio de prova, mas com alguns limites. É admitido, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior da Justiça Comum do Brasil, sobretudo quando aquela prova é produzida, quando aquela gravação é feita para evitar a responsabilidade penal e civil daquele que faz a gravação. Muitas vezes a pessoa efetua a gravação como forma de produzir a sua própria defesa futura, vislumbrando a hipótese de ocorrer alguma ilegalidade, alguma proposta indecente, compreende? Alguma manifestação não condizente com os limites da lei durante aquela conversa. Agora, é claro, é preciso dizer que uma gravação dessa, ela não pode ser indutora da prática do ilícito. Eu vou explicar o que significa isso. Uma pessoa não pode fazer uma gravação intencionando tê-la como prova num processo judicial, de maneira que, de má fé, com dolo, ela induza a outra parte a dizer uma determinada coisa que se possa considerar ilícita. Isso não é aceito. O que a jurisprudência tem acolhido como prova possivelmente válida? Aquela informação colhida de modo fortuito, não induzida, não plantada, não planejada, mas por aquela pessoa que fazia o registro da gravação com o objetivo de produzir uma possível ferramenta de defesa contra uma possível acusação futura. Resumindo, Kelly, na verdade, na hora do processamento judicial, é que o órgão judicial competente, seja juiz em primeira instância, seja tribunais nas instâncias acima, vai decidir analisando caso a caso para saber se a prova é válida ou não. Sim, claro, cada caso é analisado individualmente, né? O senhor explicou brilhantemente sobre essa questão de quem produz a prova. E em relação, por exemplo, ao acesso, dependendo de como a informação ela foi conseguida, por exemplo, se for no caso de um hacker, qual que é a posição da justiça brasileira? Isso também é importante, porque uma das balizas, um dos limites fixados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é a base de jurisprudência que coordena, assim digamos, Kelly, toda a conduta dos órgãos da Justiça Federal, da Justiça Estadual, dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça dos estados, é o grande tribunal formador da base de jurisprudência que devem seguir esses tribunais. O entendimento é que, primeiro, não deve a conversa envolver nenhum órgão de persecução criminal. Se um órgão de persecução criminal estiver envolvido naquela conversação com o fim de produzir prova para aquele órgão, essa prova não será considerada válida, porque ela já terá uma destinação específica, destruir aquele procedimento que aquele órgão de persecução criminal estará, portanto, encabeçando. Então, esse é um dado, a bem dizer, bastante significativo nesse processo. E uma outra questão importante a considerar é que há que ter, portanto, uma certa voluntariedade. A manifestação das partes deve ser uma manifestação voluntária, não uma manifestação, como eu disse agora há pouco, induzida. Então, nesse sentido, se nós tivermos a colheita de uma dada prova a partir da infiltração por parte de algum agente em sistema de informação, em banco de dados, em banco de cadastro de órgão público oficial, removendo essa prova através de algum expediente tecnológico ilícito, como a prova obtida através de um hacker,
Então, nesse caso, nós teremos muito mais possibilidade, Kelly, dessa prova ser considerada como uma prova ilícita, uma prova que não se deve prestar na instrução processual penal, assim como os consectários de uma prova dessa. Existe um princípio, Kelly, para concluir, que reina no processo penal brasileiro, que nós herdamos lá do direito norte-americano, que é o chamado fruto da árvore envenenada, the fruit of the poisonous tree. Significa dizer o quê, como falam os americanos? Que se a prova for ilícita, o que decorrer como conclusão a partir daquela prova não poderá ser considerado como válido no processo. Então temos que ficar atento, porque essa ação de hackers, se o hacker tiver tido o objetivo de violar um sistema sigiloso de informação de algum órgão público, essa prova não terá validade. Pois é, e a gente segue acompanhando. Professor, sempre é muito bom te ouvir para a gente entender esses temas complexos, né? Eu imagino também que hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, a justiça cada vez mais deve receber aí áudios, vídeos, então realmente é uma tendência, mas sempre é bom a gente entender porque o direito ele tem as suas exceções e as suas regras também. Muito obrigada, viu, doutor, pela análise, sempre é bom te ouvir. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, Kelly. Não só o direito evolui, como a jurisprudência interpretativa desse direito, né? Então, nós temos sempre que acompanhar o posicionamento dos tribunais. O que hoje os tribunais entendem como uma prova válida, podem entender como uma prova não válida amanhã. Boa tarde e bom trabalho.